Dando continuidade ao panorama do Antigo Testamento, continuamos então no livro de Juízes, agora batendo a sua segunda parte. A gente segue logo depois de Débora e Baraque. Só para a gente voltar então à ideia do livro, do índice do livro, o povo então se corrompe, Deus vai ter que disciplinar o povo entra em desespero por causa da disciplina, pede pela ação divina, Deus intervém e esse é o ciclo do livro de Juízes. Então agora a gente vai abordar os juízes segundo a localidade de onde surgiram. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, Naftali, no território de Naftali, lá no extremo norte, nós vamos ter Sangar e Baraque. Manassés, nessa parte anterior ao Jordão e posterior ao Jordão, Gideão e Jair, juízes que surgiram na região de Manassés. Na região de Zebulão, então, entre Naftali e Manassés, a gente vai ter Elon. E agora, entre Zebulon e Manassés, a gente tem o território de Zacar e de lá sai Tola. Abaixo, então, de Manassés e à direita dele, a gente vai ter, então, Gade. E de Gade vai surgir Jefté. Abaixo de Manassés e ao lado de Gade, então a gente tem Efraim, e de Efraim surge Débora. Abaixo de Efraim, a gente tem o território de Benjamim, e lá a gente vai ter Eude. Então, Judá, logo abaixo de Benjamim, e de lá vão surgir Otoniel e Ibzan. E vamos ter a tribo de Dan, por último nomeado, pegando aí o território de Judá, Benjamim, Efraim e pegando o território de Simão e mais os povos não conquistados. A gente tem Dan e dali surge Sansão. Se você olhar para o mapa, você vai notar que existem partes que não foram rachuradas. Essas partes que não foram rachuradas é porque não houve nenhum juiz saindo daquela terra. Então, do extremo norte até o extremo sul, a gente vai ter Áser, a gente vai ter Simeão e a gente vai ter Ruben. Esses são os três territórios que não consta que saiu um juiz deles. Agora, o que a gente está analisando é simplesmente de onde o juiz saiu. Até porque o juiz ele julgava a nação de Israel e não somente a tribo. Então aqui é só para você ter uma ideia de onde surgiram esses juízes, onde que eles estavam, qual era a situação em que eles se encontravam, quais eram os povos que ficavam ao redor, quais eram as dificuldades que eles tinham para poder vencer as empreitadas, as batalhas às quais eles foram chamados para vencer. Feito isso, então a gente dá continuidade dentro do panorama de juízes e a gente entra agora na parte que vai falar sobre Gideão. Então, Gideão ele é chamado dentro do território de Manassés. Ele mesmo vai dizer que ele é de uma das famílias mais pobres de Manassés. E aqui a gente vai ter um panorama geral de Gideão. O povo se desvia novamente de seu Deus. Eles já estão debaixo de domínio midianita há mais de 7 anos. Então os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, toda hora que eles estavam na época da colheita da safra, eles invadiam o território e destruíam toda a safra de Israel. E Israel já estava passando por essa situação há um bom tempo. 7 anos de sofrimento, 7 anos de dificuldade para colher e para poder plantar e para poder se alimentar e subsistir naquela terra. Então o Senhor envia um profeta desses que a Bíblia acaba não nomeando. E esse profeta chega e fala: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. A partir daí, a gente tem o anjo do Senhor entrando em cena, e ele vai chegar para falar com Gideão. Gideão, então, está tentando salvar um pouco do trigo, e ele está fazendo isso debaixo do carvalho, em Ofra. Então ele está num local escondido, num local onde os inimigos não podem enxergar o que ele está fazendo, porque senão o pouco do trigo que ele conseguiu salvar ia ser perdido. Bem, nessa conjectura, chega então o anjo do Senhor, aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente.
A primeira pergunta que fazemos é: como assim, homem valente? Se Gideão está escondido, Gideão está debaixo de um carvalho, Gideão está numa área protegida, numa área resguardada, numa área onde que quase ninguém pode ver o que ele está fazendo. Gideão está tentando salvar um pouco do trigo que restou. Ele não está fazendo isso às vistas de todas as pessoas, como se ele tivesse uma coragem, uma bravura, fosse completamente destemido ao ponto de não temer os inimigos. Gideão está fazendo isso escondido, em separado, em silêncio, em segredo. Como assim o anjo do Senhor o chama de homem valente? Bem, às vezes a gente tem dificuldade de entender os textos, da mesma forma como Samuel deve ter tido dificuldade quando ele chegou e falou: olha, este aqui é o ungido do Senhor? E a resposta foi não, até que se chegou em Davi, o único que nem estava presente no local. Bem, o Senhor sabe, o Senhor enxerga, o Senhor conhece os corações, e é muito provável que o anjo do Senhor estivesse falando daquilo que está dentro de Gideão, e daquilo que não podia ser visto naquele momento, porque não tinha sido aflorado ainda, porque ainda não tinha saído. Porque quando nós olhamos para a história de Gideão como um todo, tinha que ser um homem muito valente para entrar com 300 homens no acampamento midianita, de um tamanho que era o acampamento. Não importa quantas vezes o Senhor falasse que ia entregar aquele acampamento nas mãos dele, mas para você acreditar nisso, você tinha que ter uma fé de sobremodo excelente. E Gideão demonstrou ter essa fé ao longo do tratamento bíblico. Bem, e ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Então Gideão chega e ele fala: olha, eu não tenho condições de chegar e salvar Israel. Eu não sou nada, não sou ninguém dentro de Manassés. Como assim as pessoas vão olhar para mim e vão fazer alguma coisa? Mas Deus diz para Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te mandei eu? E aí Gideão não tem o que fazer. Ele vai chegar e olha, então espera um pouco que eu vou pegar ali uma oferta, vou trazer ao Senhor e vou ofertar. Então Gideão prepara sua oferta e chega até o anjo do Senhor e faz exatamente como o anjo do Senhor pede para ele fazer. E quando ele coloca as ofertas no local exato que o anjo do Senhor pede para ele colocar, o anjo do Senhor toca nas ofertas com o cajado e as ofertas se consomem. E o anjo do Senhor desaparece da presença de Gideão. E Gideão só resta fazer um comentário: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Quando Gideão percebe que ele está falando com o próprio Deus, ele teme por sua própria vida. A única coisa que Gideão não entende nesse momento é com quem ele está falando, com qual pessoa da Trindade ele está falando. Porque realmente a primeira pessoa da Trindade, se você vê-la, certamente você morrerá. A segunda pessoa da Trindade é aquela que você pode ver e os homens, depois de tê-lo visto, não morrem. E temos a terceira pessoa da Trindade, no qual atualmente somos templo dele. E veio uma resposta para acalmar o coração de Gideão. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Daí, nós que temos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, entendemos qual é a pessoa da Trindade que esteve presente diante de Gideão. E por que Gideão não veio a óbito? Então Gideão vai chegar e correr atrás das tribos e vai solicitar que as tribos enviem pessoas para poder auxiliar nessa luta, nessa empreitada contra os midianitas. E virão pessoas de Manassés, de Áser, de Zebulon, de Naphtali e vão se juntar a Gideão. Ali Gideão vai chegar e, olha, eu gostaria de ter certeza que realmente o Senhor está comigo. Eu tenho uma lã, eu gostaria de saber se essa lã o Senhor pode chegar e mostrar que o Senhor está comigo. Apenas deixe a lã úmida e todo o resto seco. E aí eu saberei que o Senhor é comigo. E aí, no dia seguinte, você vai ver que Gideão vai espremer a lã e vai sair quase um copo d'água cheio. E Gideão vai falar: olha, só não te ires comigo esta vez, mas você pode fazer o contrário?
fazer com que a lã fique seca e todo o resto fique úmido? E assim é feito também. Então Gideão entende que realmente Deus está com ele, que ele vai ser vitorioso nessa empreitada. Uma empreitada essa que é um tanto quanto difícil de se conquistar, até porque Gideão ia lutar contra um exército de mais de 135 mil homens. E Gideão tinha angariado um pouco mais ou um pouco menos de 32 mil homens. Bem, numa manobra militar, a razão de quem ataca para quem defende normalmente é de 3 para 1. Você tem que ter 3 atacando para cada um que defende, para que você consiga tomar um local, para que você consiga ter bom êxito, para que a vitória seja garantida. Gideão estava indo com 32 mil homens e ele ia atacar um exército de 135 mil. A razão era 1 para cada 4 que defende. Era uma razão tanto quanto difícil nos dias atuais. Precisaria então cada homem de Gideão derrotar 4 inimigos. E Deus olha para essa cena e fala: Gideão, você tem muitas pessoas contigo. Pode ser que, se eu entregar o arraial midianita nas suas mãos, as pessoas venham achar que vocês conquistaram tudo pela força do vosso braço. Faça o seguinte: despeça os medrosos e os tímidos. Mas, Senhor, despeça os medrosos e os tímidos. E Gideão vai, despede os medrosos e os tímidos e vai sobrar para ele em torno de 10 mil homens. Com isso, a razão já fica um pouquinho mais complicada, porque cada homem de Gideão teria que derrotar 13 midianitas e dar uma espetada num 14º. Então, 13 homens e meio. Já fica bem complicado você chegar e conseguir derrotar isso aí. Mas Deus ainda não está satisfeito. Ele fala: olha, leva o pessoal para beber água. Aqueles que beberam água como os cães fazem com a língua, ok, esse você leva para a batalha. O dos demais, manda para suas casas. E Gideão faz assim. E sobra para Gideão 300 homens. 300 homens para lutar contra 135 mil homens. Sabe qual razão é essa? São 450 para cada um. Então, cada um daqueles 300 tinha que derrotar 450. Imagine só se você colocasse 450 pessoas em fila, uma após outra, e você tivesse que atacá-las. E a espada naquela época era uma espada até um pouco pesada. Ela pesava de 1,5 até 1,8 quilos, aproximadamente. Então você pega uma espada dessa e você tem que deferir um golpe certeiro numa pessoa. Se você deferir 450 golpes certeiros, beleza, você obteve êxito, você matou todo mundo e você só teve que levantar 2 quilos e movê-lo com uma determinada força e uma determinada intensidade de movimento 450 vezes. Bem, se esses homens por acaso se desviassem do primeiro golpe ou pudessem amparar o primeiro golpe, você já teria então dado 900 golpes. Se o golpe mortal só fosse dado no 4º vez que você atacasse o inimigo, então para derrotar um exército desse você teria que dar pelo menos 1.800 golpes de espada, sendo que você levantar de 1 a 2 quilos a espada, com força, velocidade, intensidade, tenacidade, de forma que ferisse de morte as pessoas. Então ficava um tanto quanto improvável que qualquer homem achasse que ele pudesse vencer pela força do seu braço, até porque pela força do braço realmente está bem caracterizado que eles não teriam chances nenhuma de vencer. Acontece que Gideão ainda está temendo pela situação, porque agora ele tem 300 e Deus fala que vai entregar, mas Deus fala: olha, se você não confia muito, desce lá no arraial e vê. É óbvio que Gideão vai descer. Ora, 300, 135 mil lá embaixo, eu que não vou descer para verificar? Claro que eu vou descer. Então Gideão desce, vai olhar, e quando ele chega perto, ele escuta 2 homens conversando. E um homem está contando o relato do sonho para o outro, e o outro interpreta o sonho. E ele fala: olha, eu entendo o que você está falando, eu entendo desse sonho, e eu vou te dizer do que se trata esse sonho. Isso aí não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Bem, depois que Gideão ele ouve esse relato, então ele fica feliz da vida, ele sobe e fala: gente, 300, faz o seguinte, 100 para lá, 100 para lá, 100 para cá, e
Cada um aí pega uma trombeta, cada um aí pega objetos para poder fazer bastante som, objetos para poder chegar a iluminar. Então tochas numa mão, trombeta na outra, vão fazer barulho que a gente vai matar esse pessoal todo. Então Gideão foi com uma confiança inabalável. E realmente, as pessoas fazem conforme Gideão orienta, dispõem-se conforme Gideão orienta e fazem exatamente aquilo que Gideão orienta que tem que ser feito. Então Gideão consegue fazer com que esses homens comecem a se matar lá embaixo e eles começam a fugir e Gideão vai empreender uma perseguição e aí sim vai convocar as tribos as quais haviam despedido para ir para casa. E começa a ser perseguição, Gideão volta da perseguição vitorioso, derrota os reis, mata os reis e a partir daí a gente tem Gideão sendo convidado a reinar sobre Israel. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Então a ideia de reinar, ela já se encontra aqui em Juízes. Moisés alerta que um dia o povo vai pedir um rei para si. Aqui nós verificamos que eles querem eleger Gideão como rei. E o texto faz questão de caracterizar isso pela palavra que emprega, a questão de dominar. Quando se fala de dominar, se fala de reinar. E a palavra que está aí no original é machal, que traz essa ideia de domínio, de realeza, de reino. Na realidade, quando nós olhamos, isso aí não é algo novo. Não é algo assim, nossa, então a partir desse momento eles querem um rei. Então eles não tinham uma estrutura de governo? Sim, eles tinham. O que se esperava então de um juiz? Ora, de um juiz se esperasse que ele fosse capaz de dar a lei para o povo, de chegar e demonstrar as leis que deveriam ser seguidas, de decidir sobre situações que foram tanto quanto controversas, de executar a lei civil, de executar a lei religiosa, de executar a lei política, de executar a lei social. Isso se esperava de um juiz. Então, quando nós olhamos para aquilo que se espera de um juiz e aquilo que se espera de um rei, a gente não vê tantas diferenças assim. Talvez a gente poderia até chegar e dizer que seria um estágio primitivo daquilo que virá a ser o rei. Porque você vê todo esse ordenamento jurídico, esse ordenamento social elencado dentro de Juízes. E você vê que lá na frente isso vai ser registrado quando o povo realmente pede e clama por um rei. E aí sim, Samuel vai chegar e falar novamente tudo aquilo que Moisés disse, trazendo à tona então questões importantes, como será essa partilha das terras, como o rei vai exercer o seu poder, a sua soberania, como as pessoas vão ter que chegar e dar do seu trigo, do seu cereal, da sua colheita, da sua lavoura, dos seus animais para o rei. E aí o povo vai realmente se decidir e optar por aquele estilo de governo. Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. E com isso Abimeleque vai chegar e falar: olha, meu pai morreu, ele deixou 70 filhos, eu sou o mais moço, eu sou filho de uma serva, mas eu sou da cidade de vocês, então eu sou um conhecido, eu sou alguém que está com vocês o tempo todo. Se eu fosse rei, vocês acham que vocês não teriam do bom e do melhor? E aí, o que vocês acham? 70 dominam sobre todos vós, ou será que seria melhor que apenas um dominasse? E melhor ainda, e se esse um fosse daquele que realmente tem contato com vocês? Que alguém que é como se fosse um irmão, alguém que é osso vosso e carne vossa. Então, desse modo, Abimeleque vai chegar e mover os homens da cidade a matar os seus irmãos. Outra coisa interessante de notar é o fato de Abimeleque ser um dos últimos filhos de Gideão. E você verifica que ao longo do tempo, então, o coração de Gideão se corrompe, porque Gideão coloca o nome de Abimeleque, que quer dizer meu pai é rei. Então você verifica que alguma coisa no coração de Gideão já mudou. Daquele homem que falou: não, eu não reinarei sobre vós, nem tampouco meus filhos
e nem os filhos dos meus filhos reinarão sobre vós. O Senhor reinará sobre vós. Então você verifica que o coração desse homem já mudou. Tanto é que ele deu o nome do filho dele de Abimeleque. E esse orienta as pessoas da cidade a matarem seus irmãos, para que ele seja rei. E isso ocorre. 68 irmãos são mortos, apenas um consegue fugir. Esse um é Jotão. Jotão então foge e ele vai chegar e vai proferir uma acusação contra Abimeleque. Então Jotão vai chegar e narrar uma parábola. Ele vai se colocar no cimo do monte de Gerazim e vai exclamar em alta voz aos homens de Siquém. E vai citar essas 3 árvores, a oliveira, a figueira e o espinheiro. As 3 árvores são convidadas a reinar sobre todas as árvores na face da terra. A oliveira, ela não quer reinar, nem a figueira quer reinar. E ambas as árvores têm algo a oferecer, tem um fruto que ela proporciona. O único que quer reinar é o espinheiro, aquele que não tem o que oferecer. E com essa analogia, Abimeleque está sendo citado pelo espinheiro. E, ao final disso tudo, Jotão termina suas palavras dizendo: se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com sua casa, e Jerubal aqui é Gideão, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, saia juízo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém, saia juízo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que consuma Abimeleque. E aí fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. E aí em Juízes 9:57 você verifica o cumprimento daquilo que Jotão proferiu. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. E assim a gente termina Gideão e a gente entra em Tola e Jair. Então comecemos por Tola. Tola então vai sair da região de Zacar, e aí você verifica a região de Zacar, habita então a região de Samir e julgou Israel durante 23 anos e foi enterrada na própria região de Samir. E isso vai preceder então a opressão amonita. E logo depois a gente tem a opressão amonita acontecendo realmente na forma mais intensa possível. Logo depois a gente vai ter Jair, e Jair vai sair de Manassés. E quando a gente olha para Jair, então, Jair é um gileadita, ele vai ter 30 filhos, tem 30 jumentos, e ele vai julgar Israel durante 22 anos. O texto é bem simples, não tem muita coisa falando sobre ele. E aí sim a gente entra em Jefté. E Jefté vai sair então da região de Gad. Isso daqui na realidade é um tanto quanto complexo, porque algumas pessoas acham que pelo texto está falando sobre Gileade, então ele deveria ser de Manassés, porque Gileade é filho de Manassés. Então quando se fala gileadita, espera-se que se seja da tribo de Manassés. Mas outra coisa que se esquece é que existiam 2 tipos de pessoas que poderiam ser chamadas de gileaditas. Alguém que descendesse de Gileade natural da pessoa física e aí, por conseguinte, fosse de Manassés, ou alguém que habitasse a região de Gileade, a cidade de Gileade, que ficou sob cuidado de Gade. Fica fácil constatar isso quando nós olhamos para o livro de Números, porque lá a cidade de Ramote Gileade, ela é dada à tribo de Gade. Outro fator que ajuda você a entender que a região mais provável de onde descende Jefté é a tribo de Gade é que a sua filha ela mora na cidade de Mispa. E Mispa, no mapa de Gileade rachurado, que você vê na imagem, ele está bem no canto superior direito, a região mais nordeste. Ramote e Mispa estão bem próximas, e ele vê que a filha dele é da região de Mispa. Outro fato interessante é que se leva em consideração para identificar que Jefté era de Gade, era que ele criou contenda com as tribos de José. E as tribos de José são Efraim e Manassés.
Tanto é que ele fala que os gileaditas têm que fugir dessas duas regiões, tanto de Efraim quanto de Manassés. E a contenda foi tão grande que quando se achava algum descendente de Efraim tentando cruzar o val de Jaboque, se perguntava a ele se ele era ou se ele não era de Efraim, e quando ele dizia que não era, se pedia para ele poder falar a palavra Shibolete. Só que, como os efraimitas tinham um problema na dicção, eles falavam Sibolete. E quando se falava Sibolete, se identificava que ele era um efraimita, e aí se matava aquela pessoa. E nisso se morreram inúmeras pessoas, segundo consta aquela passagem. Então vamos lá. Jefté, ele é de Gileade, ele é nascido de uma prostituta com um homem gileadita, e ele está fora da cidade porque seus irmãos o expulsaram porque não queria que o filho de uma prostituta fosse herdeiro junto com eles daquilo que o pai de Jefté possuía. Mas, vindo a perseguição dos filhos de Amon, os anciãos da cidade mandam chamar Jefté e pedem para que ele auxilie nessa empreitada contra os filhos de Amon. E aí, Jefté é prometido a Jefté que ele vai ser o cabeça daquela região. E se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor muder a mim, então eu vos serei por cabeça? Sim, de fato, você será por cabeça. Essa é a resposta que os anciãos dão a Jefté, que ele poderá ser a cabeça de Gileade, caso ele se sagre vitorioso. E ele vai para essa batalha, ele empreende essa batalha e ele volta vitorioso dessa batalha. E antes de chegar vitorioso dessa batalha, ele vai chegar e fazer um voto. E o voto perante o Senhor é uma coisa inquebrável. E ele vai chegar e oferecer o primeiro da sua casa que for na sua direção, vai ser oferecido ao Senhor. O problema todo fica no texto de eu o oferecerei em holocausto, porque na realidade quem é a primeira pessoa que sai na porta da casa de Jefté ao seu encontro é a sua filha, que quando o vê se alegra muito e corre na direção do pai. Como assim oferecer a filha em holocausto? Aí esse é um problema com as nossas traduções, porque quando nós olhamos todos os textos bíblicos, não há amparo legal para oferecer pessoas a Deus, queimá-las vivas a Deus. Isso era coisa que os amalequitas faziam. Isso não era coisa que o povo de Deus fazia. E Deus abominava isso. Quando nós olhamos para os textos no livro de Jeremias 7,31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Corrobora também com o mesmo posicionamento o fato de Levítico 18:21 dizer: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Até porque Moloque era um deus que era adorado queimando os filhos vivos, né? Era uma forma de ofertar aquele deus. Você queimava o seu filho vivo, aquele deus, e você ofertava a ele. Mas na literatura anterior a Juízes e na literatura posterior a Juízes, não encontramos nenhum amparo para entender que o texto está falando de queimar a filha dele viva. Mas, quando o texto vem falar de cereais ou vem falar de animais, ok, a ideia é queimar em holocausto. Mas quando se fala de pessoas, a ideia é de consagração. É que essa pessoa está consagrada a Deus. É a ideia que nós temos em Samuel. Samuel foi consagrado a Deus. Então, aqui a gente tem a mesma ideia, sendo que a filha de Jefté seria consagrada a Deus. E por que Jefté ficou tão triste? Porque era sua filha única. Ele não tinha nenhuma outra filha. Era a filha que ia dar os descendentes a ele. E essa filha ele consagrou a Deus. E vai corroborar com isso o fato dela pedir para o pai para poder andar por 2 meses, chorar nos montes a sua virgindade. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E por que ela fala isso? Porque
Gileade entende exatamente o que está escrito nos livros de Moisés, porque lá está escrito: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Fizer voto, não vai violar a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Por isso é que ela pede ao pai 2 meses para chorar suas virgindades nos montes, e o texto vai fazer questão de falar que ela foi virgem até os seus últimos dias. Isso não quer dizer que os últimos dias foi quando deu 2 meses e ela foi queimada numa fogueira santa em Israel. Não. Quer dizer que ela foi até os seus últimos dias de vida, cheia de dias, e ali morreu em a sua velhice, virgem ainda. Por isso que nós encontramos o texto 11:39, ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele havia proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. E assim a gente termina esse juiz e a gente passa agora para Ibzan, Elon e Abdon.